viram o caso de dois biólogos que simplesmente estão tretando nas redes sociais? Eu vou contar pra vocês aqui a treta em si, enquanto vocês veem eu transformando foto em desenho, tá bom? E o aplicativo que eu tô usando é o Ibispaint. Basicamente, tem dois biólogos muito famosos aí nas redes sociais que faz vídeo de curiosidade sobre animais, explicando algumas fake news, tipo que cobras medem ser humano para comer o ser humano, umas coisas assim. E até então a gente parte da premissa que os dois são biólogos. Eu acho que essa parte vocês conseguiram entender. Então temos dois biólogos que fazem conteúdo semelhante sobre curiosidade, um assunto viral que aconteceu. Eu, inclusive, um desses que eu assisti, foi o caso do ratinho, que super viralizou. Ele tava na chuva, assim, com a mãozinha pra cima, parecia que ele tava feliz pelo fato de estar chovendo, e ele veio explicar que aquela reação do rato não é comum, que o rato já tem associação com o ser humano, né, pode atacá-lo. Então, ele, pra estar naquele estado, ele estava morrendo, ele estava com alguma doença, ou ele estava envenenado. Então, tipo, e o vídeo super viralizado, com musiquinha fofa de fundo, como se fosse uma cena bonita. Era uma cena trágica, bem mórbida, na verdade. E aí, basicamente aqui para vocês entenderem sobre mais ou menos como funciona o conteúdo deles. Partindo disso aqui que eu tô falando para vocês, tivemos uma treta. Esses dois biólogos, além de fazer conteúdos semelhantes, né, sobre esse tipo de assunto que eu falei para vocês, eles eram amigos. Só que aí um deles veio na rede social expor que esse biólogo, né, o outro biólogo que é amigo, fica imitando os vídeos dele. E que ele não aguenta mais isso, que ele posta um vídeo, o biólogo vai lá e posta esse mesmo vídeo, assim, só mudando, tipo, ele falando, mas o roteiro é o mesmo, é descarado segundo ele. E aí ele ainda faz aí um expose, né, do cara, dizendo que ele não é biólogo e que ele não sabe o que ele está falando, inclusive que quando ele faz conteúdo correto é quando ele imita o conteúdo desse biólogo, e quando ele pega para fazer conteúdo da própria cabeça dele, ele dá informações errôneas, ele fala coisas que não tem embasamento ali, no caso, com o estudo da biologia, enfim, sobre saber conteúdo. Aí, beleza. Soube desse babado, fiquei chocada, falei, caramba, ele não é biólogo? Não sabia, de fato não sabia. E aí, esse amigo acabou sabendo, né, do que aconteceu, que não eram mais amigos, ali até nesse momento eles já eram ex-amigos. E aí ele veio se pronunciar rebatendo esse aqui, e a explicação que esse deu foi que ele não copia vídeos, ele pega assuntos que estão em altas. Eles pegam vídeos tipo do ratinho que super viralizou, então é comum duas pessoas que tratam do mesmo assunto comentar sobre assuntos virais e esse vídeo parecer que é sobre a mesma coisa. Mas é assuntos iguais, então não tem uma explicação tão diferente para fazer um formato, talvez, de vídeo tão diferente, já que são duas pessoas falando sobre o mesmo tema. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de conteúdo de fofoca. Eu tô falando para vocês sobre dois biólogos que criam conteúdo para internet, que estão tretando, cujo um amigo, né, ele, além de tudo, eles eram amigos, não são mais, claramente não são, mas eles estão tretando. Eu tirei essa informação através de fontes de notícias que eu vi pelas redes sociais, pela internet ou páginas de fofoca que relataram sobre esse assunto. Falei, nossa, que interessante, vou tentar entender. E aí, se uma outra pessoa fazer um vídeo sobre esse tema, a pessoa provavelmente vai te dar as mesmas informações, que são dois amigos biólogos, onde um acabou expondo que o outro não era biólogo e que fica imitando, mas não necessariamente eu estou imitando o vídeo da pessoa, a pessoa está imitando meu vídeo. Apenas estamos falando sobre o mesmo assunto, que é esse assunto aí que tá todo mundo falando sobre essa treta. Então, essa foi a explicação do outro amigo. Além disso, com relação ao fato dele não ser biólogo, ele alega que é um assunto que já foi dito por ele mesmo. Ele não é biólogo, aparentemente ele está cursando o curso de biologia, mas ele já fez muitos cursos sobre a área de biologia e ele é tipo um instrutor biólogo, alguma coisa assim, é um educador
alguma coisa assim. Eu sei que basicamente é um termo como se fosse um tecnólogo sobre biologia que ele tem. E aí esse assunto para ele já tinha sido superado e que ele não é um biólogo, mas isso não desvalida o conteúdo dele e que ele tem as fontes dele, ele tem o método dele de conteúdo e que ele não tem mais essa amizade. Inclusive, no vídeo que ele conta sobre isso, ele alega que ele já teve problemas até com outro amigo biólogo, que não é mais amigo biólogo, talvez por conta disso. Ele não explica se é ou não sobre isso, mas fica ali entreaberto, sabe? Mas, gente, comenta aqui sobre essa polêmica, porque eu já vi muitas pessoas tretarem por conta disso. Recentemente, um tempo atrás, teve a treta de duas influenciadoras no ramo da beleza, cujo teve aí uma briga totalmente aleatória, porque essa primeira blogueira, eu não dou nomes, então aqui, duas pessoas tretando. Essa aqui fez um vídeo sobre baratinhos da Shopee. E aí, logo depois, um tempo depois, essa blogueira aqui, né, também fez conteúdo sobre baratinhos da Shopee. Aí eles pegam uma marca cara e falam, é um baratinho da Shopee que lembra um caro, tipo isso. E aí, essa pessoa, essa primeira blogueira, fez um vídeo falando que essa blogueira imitou ela e que ela tinha feito o vídeo da Shopee e tudo mais. E a resposta dessa outra blogueira foi, tá, mas não é só você que tem Shopee, tá, mas não é só você que consome isso. E muitas pessoas tinham comprado o produto que as duas fez resenha. Então não era um escondidinho da Shopee, era tipo um produto que estava lá, ela comprou, ela testou, ela fez a comparação com outro produto caro, coincidiu no caso de ser o mesmo tema, mas aparentemente essa primeira blogueira, que foi a primeira a postar, se sentiu ofendida, dizendo que ela já vinha copiando vídeos dela e que ela queria, tipo, como se fosse o crédito. Então, é comum esse tipo de treta. Eu acho que o que chamou a atenção nessa treta é o fato de ser biólogos. E também o expose, né, que o cara lá não é biólogo, na verdade, ele só tá estudando, mas ainda não se formou. Mas o que eu percebi dessa treta, porque eu vi de fato os stories, o pronunciamento, é que esse primeiro cara aqui que tá alegando que o outro tá copiando ele, tá bem chateado com relação a isso, incomodado. Ele cita que ele é biólogo, que ele tem 20 anos de carreira e tudo mais, e é uma coisa muito complicada, mas, gente, eu não consigo entender qual que é o critério que as pessoas fazem pra saber que alguém tá copiando a pessoa, sabe? Principalmente hoje em dia na internet, onde tem várias pessoas falando sobre o mesmo tema. Claro que biologia é um nicho bem específico, né? Um tema muito específico, mas eu acredito que os critérios de produção de conteúdo é o mesmo. Você pega um conteúdo em alta e explica isso. Eu sigo um cara que ele fala de física e ele pega tempestades, coisas que saem sensacionalistas nas notícias, coisas de OVNI, e explica com base na ciência o porquê das coisas que aconteceram. Se não tiver explicação, ele explica, entende? E eu acredito, se um outro físico for fazer a mesma coisa, ele vai usar as mesmas técnicas para viralizar ou para produzir conteúdo. E o fato dos dois físicos estarem falando sobre o mesmo tema é um plágio? É uma cópia? Ou são apenas pessoas falando sobre o mesmo tema? Aí fica a questão. Comenta aqui o que vocês acham sobre essa treta. Transformei foto em desenho aí, como vocês podem ver. Comenta aqui o que vocês acharam também. O aplicativo é o Ibis Paint. E até o próximo vídeo.